Bom dia, YouTube! Rapaziada, estava de boas quando eu vi uma recomendação de um vídeo de um canal. Eu fui perseguida em um evento de anime. O vídeo aí foi recomendado do canal Akira, Akiheaven. Eu estou reagindo a esse vídeo por quê? Porque isso aconteceu comigo. Isso literalmente aconteceu comigo no último evento que eu fui. Eu achei muito louco. E é de um mês atrás ainda, é recente. Então vamos ver como é que foi a experiência da pessoa pra gente poder relatar a minha experiência também. Que eu cheguei a comentar quando eu voltei de viagem, mas, né, tem gente falando, pera, o quê? Provavelmente nem todo mundo tava quando eu contei. Fui perseguido em um evento de anime. Provavelmente já frequentou algum evento de anime. Seja da sua cidade ou até mesmo de outro estado, tipo a BGS ou Anime Friends. Pra quem não A BGS? Que coisa, não? sabe, eu sou cosplayer, então eu frequento esses eventos de anime desde os meus 14 anos de idade. Só que ao longo dos anos eu comecei a crescer nas redes, consequentemente, tendo seguidores me reconhecendo em eventos de anime. E, inclusive, eu amo isso. Eu adoro tirar foto com quem vem falar comigo, eu amo dar Gostaria de falar, inclusive, que hoje em dia eu sou VTuber, né? Então é um pouco mais difícil. Na época que eu só fazia TikTok, que eu tinha tipo 30 mil seguidores no TikTok, eu lembro que eu fui no meu primeiro evento de anime, pós sendo TikTok, eu fui de Aizawa, de Boku no Hero, e eu não conseguia andar no evento. De tanta gente me parando, ou pra tirar foto pelo cosplay, ou pra me dar abraço porque me reconheceu do TikTok. Mesmo com um número pouco, né? Porque 30k no TikTok, convenhamos que não é tanta coisa assim. Já tinha muita gente me reconhecendo já, que é muito legal. Aizawa. Pra quem já me viu pessoalmente, entende. Hoje em dia eu já não sei, mas na época eu era muito Aizawa, mano. A mesma cara de cansado da Aizawa, o mesmo cabelo do Aizawa, as olheiras naturais do Aizawa. Literalmente ele. autógrafo, eu amo receber presente, eu amo, eu acho o ápice. Mas teve uma vez que eu fui perseguida em um evento inteiro e não foi legal. Tudo começou quando eu acabei vendo um evento gratuito que ia ter na minha cidade. E eu já vi muita gente falando bem dele e eu nunca fui. E aí eu olhei pro post do evento e eu pensei, eu tô sem nada pra fazer mesmo, eu vou ir. Então Eu primeiro reajo à experiência dela ou primeiro eu falo a minha, mais ou menos? E relacionando e contando aos poucos na medida que ela vai contando. O meu caso foi na BGS recentemente. botei nos meus stories avisando que eu ia pro evento, como eu costumo fazer. Eu só botei Também postei, dessa vez foi o primeiro evento que eu avisei que eu ia, né? Eu falei, vou estar do lado do stand do Genshin, tal dia, de tal hora até tal hora. Vá lá e me encontre. nos stories, ó. Estou indo para tal evento. Quem quiser me achar é só me procurar. E até aí, normal. Show, tranquilo. E como nesse evento eu decidi que eu ia participar do concurso técnico, eu decidi Aparece a Fedubs. Cara, não tem nada a ver com a Fedubs. Nada a ver com a Fedubs. O rosto é diferente, o cabelo é diferente, a voz é diferente. que eu ia usar o meu cosplay da Navia de Genshin Impact, porque eu já competi com ele no júri técnico e ele me fez ganhar o pódio. E como qualquer outra pessoa... Inclusive, queria falar que júri técnico de evento de anime é tudo vendido, tá? Tudo comprado. Porque a Lady Garnet, com o melhor cosplay do mundo, o meu, não ganhou nas duas competições que ela participou. Ou seja, é tudo falso, é tudo uma farsa, tá ligado? Certeza, 100% certeza. Normal, eu me arrumei direitinho, gravei vlog. Inclusive, tem um vídeo curto que eu postei nas minhas redes vizinhas sobre esse dia. Só que eu não mencionei nada, eu só fiz normalzinho. Então, quem tiver curiosidade em saber que dia foi, tá nesse vídeo aqui. E aí, eu cheguei no evento, entreguei a referência lá pros jurados. Porque sempre antes de participar do concurso cosplay, pelo menos no técnico, você tem que ter uma folhinha de referência, tipo assim. E entregar pros jurados antes, porque aí os jurados ficam lá, vê a folhinha, vê a imagem, vê pra você, vê pra imagem, vê pra você, fala, se tá errado, sai! Entregando. A única vez que eu participei de um concurso de cosplay foi de Junko Hiroshima. Eu não ganhei. Mas meu cosplay não tava nem completo, tava de tênis. Eu não tinha minha bota ainda. Não tinha minha bota da Junko. Hoje em dia eu tenho até os peitos da Junko. O cosplay é completaço mesmo. Mas desde então eu nunca mais competi. Hoje em dia eu tenho preguiça de competir em cosplay. Tenho preguiça até de ir de cosplay nos eventos. A referência, como qualquer ser humano normal, eu fui dar uma volta no evento porque eu tava sem nada pra fazer, né? A graça de ir pra esses eventos de anime é justamente ficar rondando por aí, falar com a galera que você reconhece, tirar foto, e é isso. E durante uma dessas voltas, eu acabei me encontrando com um amigo meu que é o moderador do meu servidor do Discord, que é o Lobisomem de Bangu. Não me pergunte por que o apelido dele é esse. Quando eu encontrei ele, a gente
Aqui temos Sensational, temos Jake Frost, temos Ana Unicorn, temos Mika Cuscuz, temos Sté, Sonic. A gente deu uma volta por aí também, com quem não quer nada. E quando a gente tava dando essa volta, a gente acidentalmente encontrou outra pessoa que também era do meu servidor do Discord. E se eu não me engano, ele era colega do lobisomem. E esse querido que vamos apelidar carinhosamente de Stalker, ele veio falar comigo, pediu pra tirar foto, bater um papo comigo. E assim, por incrível que pareça, eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade em puxar assunto. Desde novinha, eu era um bichinho do mato. Só que ao longo dos anos eu aprendi a socializar mais um pouco, porque era muita gente que vinha falar comigo, e aí eu acabei aprendendo a puxar papo, falar sobre coisas em comum. Mas eu sou uma pessoa que eu tenho muita dificuldade às vezes pra puxar um assunto. Só que o querido Stalker, ele começou a puxar um pouco mais de assunto que o normal. Porque quando ele veio falar comigo de primeira, eu mantive um papo maneiro, eu conversei com ele, troquei uma ideia. Só que aí começou a passar alguns minutos assim, e aí ele começou a ficar aquela situação meio estranha, meio desagradável, meio forçada. Eu fiquei, eu tô te entendendo sim. E por mais que Comigo começou, tipo, no meu caso, é uma pessoa... Mano, eu falei isso e eu vou repetir já desde o início. Eu não acho que a pessoa que fez isso comigo seja uma má pessoa, tá ligado? Não acho que ela fez por querer. Eu acho que ela era um pouquinho sem noção ou ela realmente tinha alguma condição, alguma coisa, tá ligado? Não sei se talvez algum autismo, que realmente deu pra notar que, tipo, ela não fez a maldade, tá ligado? Ela não fez a maldade, ela realmente só tinha algum problema ali de socialização. Ela veio falar comigo, normal. Ela conversou ali inicialmente normal. Só que aí ela parou. Provavelmente é o que vai acontecer com ela. Mas, tipo, ela ficou na volta. Ela terminou a conversa e ela continuou na volta. Bom, vou esperar ela falar não tenha primeiro. sido a intenção dele de primeira, tipo, me deixar desconfortável ou alguma coisa assim. Fiquei um pouquinho incomodada porque eu já tinha falado pra ele alguns minutos atrás que eu tinha que ir pra fila do concurso cosplay, porque a organização do evento já tinha começado a fazer a filinha com os cosplayers que iam participar do concurso. Só que mesmo assim, ele continuou puxando assunto, assim, com quem não quer nada. Aí eu fiquei... Moça, eu tenho que ir. Que pare. E aí, desesperada já, porque eu não sabia como dispensar ele, porque eu tinha que ir para a fila do concurso, eu tive que apelar pedindo ajuda pra minha mãe. Pra quem não sabe, a minha mãe, na maioria das vezes, tá sempre me acompanhando nos eventos. Ela literalmente faz um papel de staff mesmo. Eu fui pedir ajuda pra minha mãe, né, porque eu já não tava mais sabendo como sair daquela situação. E aí, ela conseguiu dar um jeito de me puxar lá pro concurso. Aí ela só falou, ó, a gente tem que ir, mano. Tamo junto, é nóis. Aí os manos ficaram, tá bom, tamo junto, é nóis. Porque minha mãe tem moral, né? Eu não tenho moral nenhuma nessa merda. Aí depois disso eu fiquei na fila do concurso, eu competi. E aí depois de ter desfilado, eu fui no meu carro e eu troquei de roupa. Porque esse cosplay da nave, ele é muito bonito, mas ele tem muito cacareco. Então ficava muito difícil de andar com ele no evento. E aí eu fui no carro, eu troquei a roupa e eu usei uma versão meio que casual da nave, que é basicamente ela de terninho. Só que eu não aguentei muito tempo também, porque eu estava com dor de cabeça. E aí eu só fiquei de terninho, meu cabelo normal. Inclusive eu fui entrevistada quando eu tava de terninho e o cabelo tava todo acabado. E essa hora aí já tava escuro, já era o quê? Umas 6 horas da noite, 7 horas, eu não lembro direito. E aí eu fiquei mais um tempinho rodando pelo evento, porque eu tava esperando pelo resultado do concurso, já que eu tinha participado dele. E adivinhe só, Apareceu eu acabei me esbarrando com aquele maldito de novo. E como minha mãe, ela já sabia... Ai, nossa, cara. Ah, Thanis, eu vou falar, se eu ficar nesse mais ou menos aqui, é melhor vocês saberem o meu contexto primeiro, pra vocês entenderem porque eu tô reagindo assim. Cara, no meu caso, a pessoa foi falar comigo, a gente conversou de boas inicialmente. E eu lembro que eu tinha falado na live, antes do evento, rapaziada, vocês que foram me ver, por favor, eu só peço 2 coisas. Não tirem foto de mim de longe. Se for tirar foto comigo, vem falar comigo. E não fica na minha volta. Vem, fala comigo e depois vai embora, tá ligado? Vem, vamos ter interação, conversa, assina o que você quiser, a gente tira foto, não tem problema. Depois que acabou o assunto, você vai embora, você não fica do meu lado.
Você não fica me seguindo por aí. Depois cada um segue o seu rumo. É a única coisa que eu peço. Imagina se todo mundo que for falar comigo decidir ficar na minha volta ou decidir me seguir por aí. Não tem como, tá ligado? Não tem como. E por mais que a gente troque ideia na live, e alguns de vocês eu realmente conheça, a gente não tem tanta intimidade assim pra ficar grudado do evento do início ao fim, tá ligado? Não é algo que é viável pra quantidade de pessoas. E aí, tipo, beleza. Aí a pessoa foi lá, falou comigo, e aí beleza. E aí ela ficou. Beleza, deu um tempinho, ela saiu e ela voltou. E ela continuou falando. E aí a gente começou a sair pra ir pra outro lugar, e ela foi atrás. E continuou falando. E chegou um ponto que eu encontrei com o Corey, por exemplo. Aí eu falei com o Corey, aí ela ficou ali do lado encarando a gente conversar. Aí se afastou do Corey, aí ela veio de novo falar comigo. Aí ela ficou ali. E aí eu já tava, tipo... Já tava muito tempo. E tipo, eu comecei a ficar agoniado, assim. Porque eu sou uma pessoa que eu posso parecer muito extrovertido, mas eu não sou tão extrovertido. Com pessoas que eu não conheço, eu tenho que fazer um esforcinho pra ser extrovertido com pessoas que eu não conheço, que eu não tenho intimidade. Então, a minha bateria social, aquela pessoa estava sugando. Nossa, minha bateria social estava esgotada, negativada já, por aquela pessoa. E aí, eu já tava não encarando, eu já não tava nem olhando pra ela, eu tava olhando pra baixo, assim, enquanto ela falava. Até que chegou um ponto que eu não aguentei mais. E aí eu falei, eu tive que interromper e falar, tipo, olha, então, eu queria pedir pra você não ficar me seguindo pelo evento, por favor, que eu tô ficando um pouco desconfortável. Foi literalmente isso que eu falei. Só isso. E aí, beleza. Aí a pessoa ficou triste. E me doeu o coração ela ficar triste. Porque eu sei que a pessoa não fez por mal. Eu sei que ela gosta de mim. E é muito chato ter que falar isso pra alguém que gosta de você. Só que aí, ela começou a pedir desculpa. E eu falei, não, tá tudo bem. Aí ela continuou pedindo desculpa. Aí a gente começou a andar e ela veio atrás pra pedir mais desculpa. E aí ela não parou de seguir pra pedir desculpa. Cara, meu Deus do céu. Cara, não é possível, mano. Não é possível. E aí, até que chegou um ponto que literalmente a Amy percebeu, ela pegou meu braço e disse, vamos dar a gente lá não sei aonde. E tipo, e me puxou pra longe, sabe? A Amy Zolas, ela só me arrastou pra longe. Precisou acontecer isso, tá ligado? Foi uma situação, tá ligado? Foi uma situação. Eu nunca tinha sentido isso na vida. Foi a primeira vez que isso aconteceu. Como eu disse, não sinto que a pessoa estava na maldade. Não sinto que a pessoa era um psicopata stalker. Eu só acho que realmente era uma pessoa com talvez algum problema neurológico, alguma coisa assim, que só não sabia, não tinha noção, sabe? Não tinha noção de que ela tava incomodando. E depois não teve noção que ela ainda estava incomodando. Tipo, dá pra ver do jeito que a pessoa falava, sabe? Que ela não tava na maldade. Só foi uma situação muito, muito chata e eu espero não passar de novo. Enfim, agora que eu já falei, vamos ver a continuação da dela. E é que eu estava desconfortável, ela na hora tentou me tirar da situação de novo. E aí ela tentou arrumar uma desculpa falando, mano, a gente tem que ir pra tal lugar, fazer tal coisa, pipipi, popopô. E o menino, ao invés de falar, tudo bem, de boa, depois a gente se encontra, ele só começou a me seguir, ele não pediu permissão, ele não perguntou se tava tudo bem. Ele simplesmente falou, mano, show. E começou a me seguir no evento com a minha mãe. E assim, chegou no nível que deixou eu e minha mãe sem palavras. A gente só olhou assim uma pra outra. Mas esse cara é um... A única coisa que a minha mãe pediu é pra eu ser educada com ele. Porque, apesar de tudo, ele era um seguidor meu. E, obviamente, eu fui educada. Eu sou educada com todo mundo. Só que eu já não tava aguentando mais. Mais um pouquinho e eu virava o Coringa. Ele estava me seguindo. Pior que se a Amy não tivesse me tirado ali naquele momento, eu não sei se eu não ia começar a ficar estressado, tá ligado? Eu não sei se eu não ia chegar nesse ponto também. Desde o momento que eu pisei no evento. E ele continuou me seguindo até o final. Isso que eu falei, tá? É papo de mais de hora, tá? Só pra vocês terem noção. É papo de mais de hora da pessoa em volta. Entende? Tipo, não é uma coisa de 5 minutos, 10 minutos. Foi mais de hora, somando todas essas situações que eu falei. Do evento. Eu cheguei no evento 12:00 e pouca. 1h. E eu fui embora do evento lá pras 9 horas da noite. Nossa! E ele me seguiu até
o final do evento com dor de Não, não ia cabeça, aguentar. com dor no pé. Não, eu não ia aguentar. Eu não ia aguentar. Eu não ia aguentar. Eu não ia aguentar. Real. Eu não ia aguentar nunca 8 horas. 1 hora eu já estava morrendo. Não, e tipo assim, olha só. Olha só. Vou acrescentar mais, tá ligado? Pra vocês terem noção. Não era quem seguiu a gente o evento todo. Sei lá, a Yoko seguiu a gente o evento todo. A Yoko, do Blue Chat. Eu tenho um pouco mais de proximidade com a Yoko. Mesmo a gente não tendo conversado tanto. A Yoko do Blue Chat. Então ela tem essa permissão. Cara, até se fosse alguém aqui do chat frequente. Mano, se fosse, sei lá, se fosse a X-Dog ali, eu não ia me sentir incomodado, tá ligado? Mas era uma pessoa que eu nem tenho o mínimo de interação com a pessoa. Tem muitos aqui no chat que talvez eu não fosse me sentir incomodado se ficasse em volta. Eu não tinha o mínimo de relação com a pessoa. O mínimo. Esse é o problema. Tanto teve gente aí que falou no chat, fiquei com medo de incomodar, tá ligado? Não, mano. Tipo, a maioria das pessoas tava extremamente nervosa, mas, tipo, ninguém me fez me sentir desconfortável. E deu pra ver que muita gente tava tão nervosa que não conseguiu falar quase nada. Chegou e disse, assina aqui. Tá, obrigado, tchau. Tá ligado? Tremendo. Teve muita gente que... Mas ninguém me incomodou. Foi só essa pessoa porque realmente foi muito, muito tempo. Muito, muito tempo. Eu tava tremendo tudo e fui embora rápido pra não incomodar. Mano, não ia. Até essa pessoa demorou pra eu me sentir incomodado. Como eu disse, talvez um sinal é... a gente vai precisar ir em tal lugar, tá? Até mais. Eu acho que esse conjunto de palavras, a gente vai precisar ir em tal lugar, até mais, é o suficiente pra dizer implicitamente, você não vem com a gente. Entende? Já é um sinal bem claro de tipo, não, a gente tá indo. Você não vem. Até mais. É o sinal mais claro. Se nenhum de vocês me seguisse a partir desse sinal bem claro, já tá ótimo, tá ligado? Porque ali, quando eu tava ali parado, eu tava parado pra receber vocês. Então eu estava ali recebendo vocês. E aí, tipo, beleza, vocês não iam poder me alugar por meia hora porque tinha gente na fila. Então não tinha como vocês ficarem ali meia hora falando comigo. Se não tivesse, pô, tava tranquilo. Se o papo tivesse se desenrolando legal, beleza. Agora, um sinal bom. Se chega um ponto que eu só tô tipo, sim, não, Se chega um ponto que eu já tô assim, eu já tô num ponto, tipo, eu não sei mais desenvolver assunto. Eu não sei como continuar essa conversa. Por exemplo, Kobayashi falou comigo ali e, tipo, não tinha ninguém esperando. Só que chegou num ponto ali que eu precisei ir pro negócio de Genshin pra gravar. E aí a gente se despediu. Foi isso, tá ligado? Kobayashi ficou um tempinho conversando comigo, porque foi no dia o dia da imprensa, né? Eu nem ia fazer meet direito, então foi bem tranquilo. Com dor na coluna, porque eu sou uma idosa. E um mano que eu nunca vi na minha vida. O máximo de interação que eu já tive com ele foi em uma ligação no meu Discord que durou no máximo 10 minutos. E ele simplesmente ficou me seguindo como se ele fosse o melhor amigo do mundo, como se eu conhecesse ele há décadas. E aí se passou algumas horinhas e eu voltei pra região lá do palco, porque o resultado do concurso ia sair daqui a pouco. E sim, ele ainda estava me seguindo. Eu lembro que eu e minha mãe, a gente sentou num lugarzinho relativamente perto do palco. Sentei do lado da minha mãe. E ele sentou do meu lado, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Eu, indignada com a situação, sem aguentar mais, eu falei pra minha mãe, mãe, eu vou ficar lá perto do palco pra eu ver o concurso K-pop. E aí eu saí correndo, como se a minha vida dependesse disso. Eu me enfiei o máximo possível no meio daquele tumulto, porque ele estava me seguindo por um tempo. Ele queria me acompanhar. Só que aí eu consegui me enfiar lá na muvuca e aí ele vazou. E aí eu fiquei lá vendo o concurso por um tempinho, até porque tava maneiro e eu tinha que aproveitar os poucos momentos de paz que eu tive naquele evento. E aí passou um tempinho, o resultado do concurso saiu, eu perdi e eu fiquei tristinha. E minha mãe, tentando me animar, falou, Maria, você quer ir fazer uma tatuagem? Eu falei, ih, rapaz, eu quero. Resultado, eu fiz. Eu não sei se dá pra ver, mano. E aí, quando ela falou se eu queria fazer uma tatuagem e eu aceitei, eu fui pegar alguma coisinha pra beber, né? Porque eu tava com sede, eu tava andando o dia inteiro no evento e eu não tinha botado nenhum líquido da minha boca. Lá ele, filho, cê é louco. Aí, com a minha bebida comprada, eu sentei num cantinho pra beber e depois ir lá pro estúdio. E adivinha só, ele apareceu. Ele apareceu de novo. Eu só desisti. Eu falei, cara, não compensa mais, não vale a pena, eu vou me matar! Quando eu terminei de beber, eu avisei pra ele, eu tô indo pra um estúdio com a minha mãe porque eu vou fazer uma tatuagem. E mais uma vez, ao invés dele falar,
Pô, mas aí eu vou ter que falar que você tá no erro. Pelo menos, pelo que eu entendi, do início até agora, em nenhum momento você foi direta. Faltou você ser direta do tipo, poderia, por favor, não me seguir? Não me seguir pelo evento? Estou ficando desconfortável. Porque foi isso que eu fiz. Não adiantou. Mas tipo, faltou isso. Do início ao fim, você ficou muito nos sinais. Mas deu pra perceber que o cara era simplesmente sem noção. Faltou esse direto desse ponto, assim. Eu acho que faltou. Faltou isso. Não, tudo bem. Tchau, tchau. Ele só começou a me seguir. Ele ficou atrás de mim, da minha mãe. E ele ficou andando como se fosse um encosto ruim. E quando a gente ficou andando, indo pro estúdio, ele começou a falar um monte de papo de nerd estranho, bagulho de LOL, de Valorant, de um monte de jogo que eu não conhecia. E assim, eu gosto de jogar também. Oi, gatinha, você sabia que eu saí do ferro essa semana? Aham, eu tô subindo no Saludu com um amigo. Eu já tô no ouro, tá? Mono Evelyn, tá ligado? Mono Evelyn, do ferro ao ouro. Tô ouro 4, acabei de chegar no ouro. Tô banindo o Rengar, porque eu apanhei pra um Rengar na jungle, e aí eu peguei trauma e comecei a banir Rengar, geralmente é assim que funciona. E aí, tipo, nossa, teve uma partida que baniram o Evelyn, eu tive que pegar outro jungle. É a única partida de Saludu que eu tenho com outro jungle, que eu joguei de Briar. Eu apanhei de Briar. E, tipo assim, nossa... Qual é o seu campeão favorito de LoL, assim, gatinha? Ai, o meu. Nossa senhora, tá em LoL. Eu não eu fiz zoando, mas eu tô falando certo, tá? Sou main Evelyn, ok? Você sabe que isso vai virar shorts? Rapaziada, vocês têm que entender que esta é a Evelyn. Só não pode mostrar qualquer voz dela aí, senão você... Eu amo as falas dela, desmonetizam o canal em 1 segundo. Toda fala da Evelyn desmonetiza o canal, mano. Todas elas, todas elas. Uma vez um cara disse pra eu me vestir direito. Aí eu vesti a pele dele. Enfim, bora continuar. Moleque, eu nem te conheço. E aí, vendo que ele tava seguindo a gente, e ele tava até entrando no estúdio com a gente, sei lá, ao invés dele pelo menos esperar do lado de fora, ele tava entrando com a gente, ele tava acompanhando a gente, sem pedir permissão uma vez. Eu e minha mãe, a gente tava deixando bem claro pro moleque que a gente não estava confortável, que a gente não queria ele por perto, a gente não conhecia ele. Vocês falaram diretamente com essas palavras. Estamos desconfortáveis, não queremos você perto, por favor, pare de nos seguir. Dúvida nessa, vocês falaram com essas palavras? Tem que ser doido, para de ser um saco, velho. Tem que falar com essas, mano, às vezes, eu sei que é difícil. E como eu disse, ainda mais sendo fã, tu não quer ser grosso. Mas, às vezes, o fã é só muito sem noção. Tipo, e como eu disse, às vezes o cara não estava na maldade. Eu não sei, não posso falar desse cara. Mas o cara que tava me seguindo no evento, eu consegui sentir que ele não tava na maldade. Consegui ver que ele só realmente tava ali, tipo, completamente sem noção de que ele estava incomodando. Às vezes, precisa ser direto assim. Pode ser que você foi direto e ele só continuou te seguindo, que foi o meu caso também. No meu caso, eu fui direto e ele continuou me seguindo. Aí é complicado também. A gente não olhava nem pra cara dele. Eu não puxava assunto com ele. Quando ele falava alguma coisa, eu só respondia por educação. Ele ainda assim ficou seguindo a gente. E aí, minha mãe, vendo a situação, virou pra mim e falou: Maria, você quer fazer a sua tatuagem outro dia? E eu... dentro das minhas calças, concordei, né? Não tinha muito o que fazer, tinha um demônio ruim atrás de mim me seguindo, mas graças a Deus, não muito tempo depois, ele foi embora. Foi, tipo, o momento mais feliz da minha vida. Eu acho que eu virei outra pessoa quando ele foi embora, e eu vi que eu ia ter paz. E eu acho que foi a pior experiência que eu tive, porque nunca na minha vida que teve um moleque assim, sem noção, que ficou me perseguindo o evento inteiro. E aí, passou-se alguns dias, eu entrei em ligação, falei com os meus moderadores do servidor, e aí ele foi banido permanentemente do meu servidor. O mínimo, né? E infelizmente isso é muito normal em evento de anime. Isso aconteceu comigo, mas isso também acontece com várias outras cosplayers. Se você é menina e vai pra esses eventos de anime, o meu conselho pra você é: não vá desacompanhada de jeito nenhum. Não é só pra menina, tá?
chama um amigo, chama namorado, chama periquito, Assim, o meu caso é o meu caso, né? O meu caso é o meu caso. Mas eu estava vestido de uma forma bem bonita. papagaio, primo, parente, qualquer pessoa, mas não vai sozinha, por favor. E assim, eu tenho até que bastante histórias caóticas da minha vida pra falar pra vocês. Então, se vocês gostarem desse tipo de vídeo, eu com certeza vou falar mais, porque a minha vida é um caos. Bom, é isso. Obrigada por terem assistido esse desabafo e eu espero que isso nunca mais aconteça comigo de novo. Agora eu vou falar a frase brega que todo youtuber fala. Se inscreva, dê like, comente, grita, sorria, fume maconha. Todo youtuber não fala. Eu acho que. Eu conheço um youtuber que falava isso. Eu conheço um que falava isso, mano. Eu conheço um. Espero que ela não passe mais por isso. Mano, é uma sensação horrível, tá? Por mais que eu seja eu e eu me vista do jeito que eu me vista, eu ainda digo que esse não é um conselho só pra meninas, tá ligado? Você pode ser stalkeado de diversas formas. E também não é só cara que stalkeia. Também, deixar isso claro também. Não é só cara não é só os caras que são psicopatas, tá ligado? As chances são maiores de ser um cara? Sim, as chances são bem maiores. Mas não são apenas. Porque já aconteceu coisas que eu considero pior do que ser stalkeado. E não foi um cara que fez, né? Que eu acho que eu já cheguei a comentar em live que já teve um evento que eu fui tirar uma foto com uma seguidora. E eu fui me abaixar pra tirar foto, foi chegar perto pra tirar foto. Quando ela tirou a foto, ela me beijou. Top piores sensações da minha vida. Pior do que ser stalkeado, tá ligado? Essas coisas acontecem. Tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Na boca? Sim, na boca! Foi algo. A gente não tava nem namorando ainda, né, cara? Foi uma semana antes, praticamente, né? Foi uma semana antes. Mas imagina se eu tivesse namorando com a Carol aí, tá ligado? Nesse momento. Imagina que paia seria. Mais paia do que já foi, né? No caso, denunciou ela. Mano, eu fiquei em choque na hora. Eu lembro que, tipo, ela me beijou. E aí, obviamente, tipo, não passou de um selinho. Porque no momento que a boca dela encostou na minha, eu fui pra trás. Eu quase caí pra trás, assim, tipo, me afastando. E ela só saiu rindo com as amigas, tá ligado? É complicado. Tomem cuidado. Né, imagina pegar uma doença nessas, mano. Nossa, tá maluco. Nossa, isso me fez lembrar de outra situação. Outra situação que rolou no karaokê. Mas eu não quero. Acho que eu não quero dar essa vergonha pra pessoa. Digamos que uma pessoa aí que estava no karaokê ficou muito bêbada. Ficou muito bêbada. Não foi o Gaba, não foi o Gaba. Mas foi uma pessoa que ficou bem bêbada e meio que me agarrou, assim. Foi uma situação bem desagradável. Mas a pessoa já pediu desculpa já. Não lembra de nada também. Não foi a Thay. A Thay foi quem me salvou, inclusive. Foi bem engraçadinho. Mas também não foi na maldade. Eu acho, pelo menos, né? Até onde eu saiba, não foi na maldade. Mas a pessoa só tava muito bêbada. E eu estava muito bonito também, né? Fazer o quê? Mas enfim, essa é outra história. O conselho dela serve pra todos. Enfim.